alunos do quarto ano, agora nós vamos trabalhar matemática, tá bom? Então, abram o livro de vocês lá na página 43, que nós vamos dar início a uma nova unidade, a unidade 4, multiplicar por divisão e outras propostas. Então, eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá bom? Suas experiências. A jovem Daniele, depois de uma aula de laboratório que integrou matemática e ciências naturais no colégio onde estudava, teve certeza de que escolherá uma dessas áreas de conhecimento para cursar na faculdade, ou, quem sabe, as duas áreas, para não ter que abrir mão de uma das carreiras. Leia o diálogo entre ela e o irmão mais novo em sua casa. Que aula interessante tivemos no laboratório. O que você aprendeu hoje? Aprendi que existem seres de uma única célula e que, pelo seu tamanho reduzido, só podem ser vistos no microscópio. Você pode explicar o que é célula? Podemos dizer que célula é a menor parte viva dos seres animados. Eu sou um ser animado e também um ser humano? Então sou formado por células? Sim, estima-se que cada ser humano possua cerca de 10 quadrilhões de células para formar o coração, o cérebro, a pele e todos os órgãos do corpo. Você sabia que 10 quadrilhões são representados pelo algarismo 1, seguidos de 16 zeros? Registre este número. Então, coloquem aí o número 1 e 16 zeros. Na página 44, ele continua. Além das observações ao microscópio, o professor de Daniele mostrou um vídeo, uma ameba em ação. As amebas também são unicelulares. Olhe minhas anotações. As amebas, por exemplo, por terem uma membrana elástica muito fina, quando se locomovem, mudam a sua forma. Puxa, que interessante! O que mais você sabe? Vou lhe mostrar outro desenho. Nossa, o que aconteceu? Após crescer até certo tamanho, uma ameba se divide em duas. Vamos imaginar que em aproximadamente um dia, uma ameba se divide em duas. Posteriormente, cada ameba formada se dividirá outra vez e as duas formarão 4 amebas. Você tem um desenho que explica essa divisão? Esse processo de duplicação de amebas poderá continuar indefinidamente. Puxa, que coisa incrível! Elas se multiplicam por divisão. Então, vocês podem perceber que aí no quadro amarelo, olha só, tem uma ameba. Lembrando, gente, que essas amebas sempre vão se multiplicar por duas, como mostra esse exemplo aqui. Então, tá vendo? Ó, uma ameba por duas, uma ameba por duas, a outra ameba por duas. Tá vendo que essa se multiplicou por duas, essa por duas, essa por duas. Tá vendo? No quadrinho, vocês têm até essa parte aqui. Eu completei pra gente fazer juntos, tá bom? Então, ao final, quantas amebas ela representa aí nesse quadrinho amarelo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? 4 vezes 2, 8. Obtivemos 8 amebas. Na página 45, ele fala assim: nós temos um problema a ser resolvido. Imagine esta situação. Uma ameba se divide em duas a cada dia e, posteriormente, as novas amebas também se dividem novamente, formando 4 amebas. Quantas amebas surgirão em 10 dias? Que esquema pode ajudar nessa resolução? Qual é o exemplo que eu vou dar para vocês agora? É melhor vocês fazerem contas do que o desenho, porque se ele precisa de 10 dias e lá embaixo ele fala, e em 30 dias, quantas amebas surgirão? Não vai ter espaço suficiente no quadrinho para vocês responderem essa questão. Então, eu fiz aqui um exemplo do que vocês devem fazer no quadro. Lembra que ela sempre se multiplica por duas? Então, ele quer saber nos 10 primeiros dias, tá vendo? Então, aqui no primeiro dia, ele tem uma ameba. Essa ameba vai se multiplicar por duas. Então, no segundo dia, 1 vezes o 2 dá 2 amebas. No terceiro dia, 2 vezes 2
dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, certo? É isso que vocês devem fazer, até chegar lá no 30, tá bom? Então, aqui no quinto, aqui no sexto, o que eu devo fazer? 16 vezes 2, aí é o resultado de quantas amebas. Fazendo esse resultado, multiplica por 2, e assim você vai multiplicando até chegar no 30, tá bom? Vocês devem fazer, gente, tá vendo que eu montei as continhas? Tá vendo? Do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto dia. Peguem uma folha de sulfite ou uma folha de caderno que vocês não usem mais para ir fazendo essas contas, tá? De lição de casa, vocês devem recortar no bloco de jogos estes dadinhos, tá vendo? O branco, o amarelo, o verde, o vermelho e o azul, lá no bloco de jogos, tá bom? Vocês devem montar, que na próxima aula nós vamos fazer um jogo, tá bom? Por hoje é só, até a próxima!